Pessoas que excluíram seus pais de suas vidas. Por que fizeram isso? Você se arrepende de ter feito isso? História 1. Eu me arrependi de ter feito isso, mas não me arrependi de tê-lo feito. Papai era bom com nós, irmãs, quando tínhamos menos de 9 anos, mas depois disso ele foi decaindo rapidamente. Ele não gostava que nos tornássemos pessoas e provavelmente queria que o adorássemos como todo-poderoso, como fazem as crianças pequenas. O fato de formarmos pensamentos por conta própria não estava em seus planos. Ele discordava sobre quem poderiam ser nossos amigos, que hobbies deveríamos fazer e que jogos deveríamos jogar. Quando ficamos mais velhos e ele se separou de mamãe, ele falava mal dela quando estávamos com ele, criticava nosso relacionamento com ela e, mais tarde, o de nossos amigos e interesses amorosos. Depois de um tempo, o pedaço de merda tóxico conseguiu uma mulher tóxica correspondente a uma garota mimada e mal educada no acordo. Nossa nova meia-irmã mais nova ganhava presentes bonitos, enquanto nós recebíamos porcarias. Ela não fazia nada de errado, até mesmo roubar e destruir nossas coisas não era ruim. Depois de algum tempo, o relacionamento com ele se tornou tão infecto que eu me recusava a estar presente, e a última coisa que ele fez foi tentar me recusar a ir ao funeral do meu avô por não gostar de mim. Fui ao funeral, não falei com ele e nunca mais falei com ele desde então. Minha vida está muito melhor agora. História 2. Minha mãe me abandonou há alguns anos, tenho 18 anos, e não me deu um motivo ou respostas. Quando percebi que ela não voltaria, fui morar com minha avó e imediatamente bloqueei seu número e todas as suas mídias sociais. Não tínhamos o melhor relacionamento, e minha vida está 10 vezes pior do que costumava ser. Não me arrependo de não ter tentado entrar em contato com ela ou de ter tentado de alguma forma, ela foi embora, foi uma decisão dela. Ela não é mais minha mãe, apenas uma mulher que eu deveria conhecer. Ela está de volta à minha cidade natal agora, algo sobre um tribunal que a colocou com a família em liberdade condicional depois que ela fez merda onde quer que tenha estado. Mas eu não vou falar com ela, acho que não vale a pena o esforço. História 3. Em 2005, minha avó materna foi diagnosticada com síndrome mielodisplásica. Em 2007, ela foi diagnosticada com leucemia. Minha mãe estava sempre com os pais dela para ajudar com a papelada envolvida, o que incomodou meu pai porque ele odiava os pais e cresceu acreditando que a esposa deveria estar sempre em casa cuidando das crianças, preparando as refeições e limpando a casa. Ele não entendia por que ela estava fazendo isso. Mas como mamãe amava seus pais, ela não se importava com a raiva do meu pai. Isso fez com que ele conseguisse um emprego de meio período. Seu chefe era uma mulher e ela ia muito à nossa casa e fazia coisas obscuras. Então, minha mãe e meu pai brigavam muito. Em julho de 2007, minha mãe foi diagnosticada com câncer de cólon em estágio 4. Meu pai se recusou a levá-la às consultas de quimioterapia, então minha mãe convenceu minha escola a permitir que meu irmão mais velho se formasse mais cedo para que ele pudesse levá-la. Durante esse período, meu pai estava transando com sua chefe. Minha avó faleceu em março de 2008 e minha mãe em junho de 2008. Meu pai perdeu completamente a cabeça e parou de voltar para casa. Ele ficava com mulheres aleatórias, desmaiava no quintal por causa do excesso de bebida e parou de cuidar de mim e dos meus irmãos. Acabei arrumando um emprego de tempo integral aos 16 anos para poder dar comida aos meus irmãos. Sofri abusos físicos e verbais por parte dele, ele me batia, jogava coisas em mim, me chamava de nomes horríveis, seu preferido era Rainha Bastarda. Acabei sendo expulso de casa. E meu pai tentou me prender porque os cheques da SS que eu recebia não estavam mais sendo enviados para ele e ele viu isso como um roubo. A gota d'água para mim foi o dia da minha festa de formatura do ensino médio. Meu pai apareceu com sua noiva, me deu um cartão e depois foi embora. Sem dizer nada para mim. O cartão estava em branco. Não falo com meu pai desde 2011. E não me arrependo disso porque ele morreu quando minha mãe morreu. Ele está morto para mim. História 4. Antes de ele falecer, eu basicamente não tinha contato com meu pai. A única exceção era quando meu irmão tinha um evento e convidava nosso pai. Meu irmão tinha um bom relacionamento com nosso pai, então é claro que ele convidava. A maneira mais simples de explicar por que parei de falar com meu pai é dizer que ele meio que nunca cresceu como pai, nunca assumiu a responsabilidade por suas ações e, ocasionalmente, dizia coisas que não deveriam ser ditas a seus filhos.
Nada muito terrível, mas comentários sobre como ele não pagava pensão alimentícia porque não deveria ter que sustentar o novo parceiro da mãe, que trabalhava e contribuía com a casa, sobre como, quando a mãe o expulsou, ele não tinha nada e ainda adorava o chão que ela pisava. Disse isso 10 anos depois da separação. São coisas que não se diz aos filhos, especialmente a uma criança de 12 anos. Ele mal exercia seu direito de visita e, em uma ocasião, pediu dinheiro emprestado para poder sair com a namorada. Eu tinha 15 anos. Meu único arrependimento por ter tido tão pouco contato com ele é que nunca tive a chance de lhe dizer o que pensava dele. Ele sabia, mas nunca tive a oportunidade de dizer isso na cara dele. História 5. Meu pai era abusivo e alcoólatra e roubou dinheiro de mim, antes que eu tivesse 18 anos e pudesse ter minha própria conta bancária. Ele também foi responsável por eu ter sido levado para interrogatório em relação ao cultivo ilegal de maconha em nosso porão quando eu tinha 11 anos. Portanto, eliminá-lo foi uma escolha fácil. Minha mãe foi um pouco mais difícil. Ela fez o melhor que pôde conosco, mas acabou fracassando. Meu irmão mais novo e eu insistimos para que ela se divorciasse de nosso pai, algo que não se ouve falar com frequência sobre filhos, quando ele decidiu nos tirar de nossa casa em Wisconsin e nos arrastar para Carolina do Sul. Eu deveria ter me formado no ano seguinte, o que tornou a mudança extremamente dolorosa para mim. Era o único lugar onde morávamos por um período razoável de tempo. No final das contas, ela decidiu ficar com ele até que as crianças se formassem, o que é um erro clássico que muitos pais infelizes cometem, pelo que sei. Isso, aliado ao fato de ela nos culpar constantemente por todas as dificuldades pelas quais todos nós passamos, foi a gota d'água para mim. Fiz as pazes com minha mãe, mas não me arrependo de tê-la isolado por mais de uma década. Ela finalmente se manifestou e pediu desculpas, o que levou à trégua. Meu pai morreu em 2010, e senti um alívio genuíno com isso. História 6. Minha mãe era uma pessoa horrível e tentava constantemente me manipular durante todo o tempo em que eu estava crescendo. Basicamente, ela se tornou a pessoa mais importante da minha vida, especialmente durante os anos de formação, dizendo-me que eu nunca poderia confiar em meus amigos ou em ninguém e que ela era a única pessoa que me dizia a verdade ou me amava. Eu me mudei de casa para a universidade, sem que ela tentasse me manipular 24 horas por dia, 7 dias por semana, e vendo o relacionamento de outras pessoas com seus pais, percebi que as coisas que ela fazia comigo quando eu era mais jovem não eram normais. Ela me ligava todos os dias quando eu estava na escola e exigia saber todos os detalhes do meu dia e ficava furiosa e chateada se eu só falasse com ela por 30 minutos e não por 2 horas. Minha mãe aparecia aleatoriamente em meu apartamento e exigia que passássemos algum tempo juntos. Certa vez, meu pai me ligou e disse que sua mãe estava a caminho e queria passar um tempo com você. Eu disse a ele que não posso passar tempo com ela, pois é semana de provas finais e ela vai ficar muito grudenta e eu preciso estudar. Ele prometeu que falaria com ela e se certificaria de que ela não faria nada disso, pois sabe como minhas notas são importantes para mim. Eu estava concorrendo à magna cum laude a essa altura da escola. Minha mãe aparece no meu apartamento exigindo que eu passe um tempo com ela e eu a lembro de que meu pai lhe disse que era semana de provas finais e que eu estava ocupado. Ela faz uma cara triste, mas não se importa de ficar sentada no sofá assistindo a filmes no celular enquanto eu estudo. Perguntei se ela poderia usar fones de ouvido, já que eu estava estudando, e ela fez aquela cara de novo, obviamente irritada por eu ter pedido para ela usar fones de ouvido. Nesse momento, eram 21 horas e eu já tinha desistido e queria ir dormir, e ela estava muito chateada por eu não ter passado tempo com ela. Eu disse a ela que tinha que acordar cedo porque tinha que fazer uma revisão de 2 horas antes do exame e ela ficou brava e começou a gritar comigo. Ligou para o meu pai e pediu que ele gritasse comigo pelo telefone, já que eu estava sendo uma filha tão desamorosa. O telefone está no alto-falante e ouço meu pai dizer que eu disse para você não ir. Ela grita e desliga o telefone. Foi para o outro canto da sala e começou a ligar para as amigas dizendo que eu era uma filha horrível. A essa altura, já era tarde e ela teve de passar a noite. Na manhã seguinte, acordei cedo para fazer a revisão para o exame e ela estava fazendo caretas para mim e não sei o que queria. Fiz a prova e voltei para o meu apartamento e ela ainda estava lá. Ela começou a gritar comigo dizendo que estava brava desde aquela manhã, mas que não queria dizer nada porque eu estava prestes a fazer a prova. Adivinhe qual era o problema dela? Que eu não lhe preparei o café da manhã antes de sair para fazer o exame. Alguns anos depois, eu estava noivo.
Meu noivo é de outro país e não conhece ninguém nem tem amigos por perto. Meu pai gosta muito dele e ele sempre passava os fins de semana com minha família. Fazíamos noites de cinema, noites de jogos etc. aos sábados e almoçávamos aos domingos na casa da minha avó. Ele vem fazendo isso há cerca de 3 anos e é basicamente da família. Todos gostam dele porque ele se esforça para conversar com minha avó, que não fala inglês, etc. Como eu disse, minha mãe é uma mulher manipuladora que basicamente queria ser o centro do meu mundo e o fato de eu estar recém-noiva e super apaixonada pelo meu noivo a irritou. Ela começou a dizer que, como eu estava noiva e iria me casar em breve, eu deveria passar mais tempo com a família. Eu disse que estava trabalhando e que passava todos os sábados e domingos em casa com vocês. O que mais vocês querem? Minha mãe então exigiu que meu noivo parasse de ir à nossa casa e aos almoços de domingo da avó. Eu disse que depois de 3 anos você diria isso? A senhora sabe que ele não tem família aqui. Você sabe que ele não tem tantos amigos aqui. Meu noivo é introvertido. Minha mãe não respondeu, então achei que o assunto estava resolvido. Tudo isso foi feito por mensagem de texto, aliás. Naquele fim de semana, minha mãe chegou em casa e viu minha noiva tomando um drink com meu pai em nossa casa, enquanto eu e minha irmã estávamos no sofá assistindo a um filme. Minha noiva e meu pai se dão muito bem. Ela é basicamente a única pessoa que não gosta dele. Minha mãe imediatamente me chamou e perguntou se poderíamos conversar em particular no andar de cima. Eu disse, tudo bem? Assim que chegamos lá em cima, ela fechou a porta e começou a gritar, dizendo que havia me dito que meu noivo não era bem-vindo aqui agora e que ela se comprometeria a permitir que ele fosse aos almoços de domingo na casa da minha avó, desde que ele não ficasse em nossa casa nas noites de filmes, jogos de sábado. Comecei a gritar, você está louca? O que está fazendo? Como você pode dizer isso? Você tem sido má com ele desde o início, mas achei que já teria superado isso. Não acredito que você acha que eu proibiria meu noivo de vir à minha casa de infância? Meu pai ouve a gritaria, se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Explico a situação e ele diz que já lhe disse que você não pode fazer isso e que ela nunca concordaria com isso. Minha mãe começa a se lamentar e a chorar dizendo que só queria um tempo com a família. E eu respondi, ele é meu noivo, nós vamos nos casar e ele já é basicamente da família. Ela se dirige ao meu pai e começa a chorar, apontando para mim e dizendo ao meu pai para me dizer que meu noivo não poderia mais entrar em nossa casa. Meu pai é um cara legal e estava tentando acalmar a todos, mas minha mãe não estava gostando nada disso. Ela continuou a pressioná-lo para me pressionar e conseguir o que queria. Minha mãe sabe que sou mais próxima do meu pai e que o escuto mais. Meu pai, que quase sempre cede à minha mãe, bateu o pé e disse que o que ela estava pedindo não era razoável. Minha noiva estava no andar de baixo e ouviu tudo. Minha mãe desce e finge que não há nada de errado. Como se ela não tivesse pedido ao meu pai para bani-lo de nossa casa. Esse foi um dos pontos de virada em meu relacionamento com minha mãe. Depois de alguns meses, eu a deixei de lado. Não falo mais com ela, mas ainda falo com meu pai semanalmente. Ela se recusa a falar comigo quando eu me encontro com meu pai, achando que ela está certa. Por mim, tudo bem. Desde que parei de falar com minha mãe, não houve nenhum drama em minha vida e estou muito feliz onde estou. História 7. Recentemente, tive que excluir minha mãe de minha vida. Tínhamos um relacionamento próximo quando eu estava crescendo, mas depois ela se tornou tóxica. Ela me enviava mensagens pelo Facebook ou por SMS, se eu não respondesse em 5 minutos, ela ficava furiosa e me repreendia por ignorá-la. Ela sempre me pedia dinheiro e me dizia que eu era ingrata se não pudesse dar a ela, e se eu pedisse dinheiro, ela dizia não, pois assim estaria me permitindo. Ela esperava que eu largasse tudo o que estava fazendo e fosse para o Arizona e depois a levasse de volta para a Flórida, o que eu não fiz. Se eu dissesse não a ela, eu era uma criança ingrata que nunca valorizou. A gota d'água foi o Natal. Ela havia me enviado uma mensagem no Facebook alguns dias antes dizendo que não falaria mais comigo. Então ela me ligou no dia de Natal e eu não atendi o telefone porque estava passando um tempo com meu marido e não vi a ligação. A mensagem de voz que ela deixou dizia basicamente como eu ousava não atender sua ligação no Natal, que eu deveria ter vergonha de não falar com minha mãe em um feriado, que eu não precisava mais me preocupar com ela porque ela não entraria em contato comigo novamente.
Não tive mais notícias dela desde então e a vida está muito menos estressante. História 8. Às vezes me arrependo, mas acho que isso se deve mais a problemas pessoais do que a culpa de fato. Meus pais não me tratavam muito bem, às vezes ficavam bravos comigo sem motivo. Isso piorou com o passar dos anos e passou de raiva suportável para abuso físico e agressão sexual. Eles sempre se desculpavam depois, então eu achava que não havia problema em viver por um tempo. Foi meu amigo que me disse que as coisas que eles faziam comigo não eram coisas normais de pais. Provavelmente não vale a pena voltar para eles neste momento. História 9. Reduzi muito o contato com minha mãe há uns 14 a 15 anos e depois parei totalmente de tentar qualquer contato há uns 10 anos. Basta dizer que ela nunca foi muito agradável comigo, eu não era a filha que ela queria. Ela não gostava de me maltratar severamente, mas estava sempre pronta e disposta a virar minha cabeça do avesso se eu saísse da linha. Entre outras coisas que ela me chamava, a que mais ficou marcada foi homo de merda, eu nem sou homo. Minha irmã sempre teve o benefício da dúvida, ela é 8 anos mais nova que eu, não guardo rancor dela, e sempre foi desnecessariamente injusta comigo. Em 2005, eu estava na Marinha e fui destacado, e ela deixou meu pai e minha irmã, bem quando minha irmã estava, chegando a esse momento específico na vida de uma jovem mulher, digamos, o que não deixou de me incomodar. De alguma forma, ela conseguiu um cartão bancário meu remetido informações pessoais e simplesmente estourou meu dinheiro, enquanto eu estava em uma maldita zona de guerra, e destruiu completamente meu crédito. Eu não deveria me sentir mal com isso, mas às vezes me sinto. Ela está ficando mais velha e nunca me pareceu ser a pessoa mais inteligente da casa, então agora estou preocupado que, quando chegar a hora de ela não poder mais trabalhar, isso acabe causando um problema entre mim e minha irmã, porque sei que não vou querer ter nada a ver com isso. História 10. Nenhum dos meus pais, depois de certa idade, não me lembro exatamente, mas acho que foi por volta dos meus 12 anos, me tratava como se eu não fosse mais filho deles, ou melhor, começaram a me tratar como se eu soubesse do que eles estavam falando, conversa de adulto, e ficavam bravos quando eu não sabia. Além disso, eles não me aceitavam como eu era, uma amante de livros e não necessariamente uma adolescente alcoólatra que frequentava festas, porque era assim que eles eram na minha idade. Não me arrependo porque minha vida ficou muito mais fácil depois que me desapeguei emocionalmente de pensar que eles eram meus pais e que eu deveria amá-los. História 11. Meu pai biológico me ama muito, eu sei que ele me amava. Minhas duas irmãs mais velhas, que tiveram o mesmo pai, mas mães diferentes, também têm muito pouco contato com ele, agora que têm suas próprias famílias e maridos. Eu fiz isso porque ele não sabia quais limites respeitar em relação a mim. Ele foi muito ruim em garantir que eu precisasse ir ao médico quando tive uma infecção grave na bexiga e nos rins. Ele recebeu uma notificação da minha farmácia informando que eu tinha que pegar meu anticoncepcional, quando eu tinha 18 anos e morava com minha mãe, que me deixava pegá-lo, e exigiu que eu e meu namorado conversássemos com ele sobre Deus e sexo, já que não éramos casados. Ele menosprezava o fato de eu seguir uma carreira como tatuagem e piercing. Ficava furioso sempre que eu fazia um novo piercing ou uma nova tatuagem e insultava a ideia de tatuagens em mulheres. Ele não deixava de lado o fato de minha mãe ter se divorciado dele há mais de 10 anos. Ele falava mal da minha mãe na minha cara. Em geral, ele não me dava apoio e estava claramente deprimido. Ele não queria que eu me alimentasse melhor e me insultava por ser vegana quando eu morava com ele. Eu poderia continuar e continuar. Sei que ele me ama, mas tive que me afastar dele. Era muito tóxico para mim e eu precisava de um pai que me apoiasse, mesmo que não concordasse totalmente comigo. Eu precisava de mais. Meu padrasto me adotou em dezembro. Minha mãe escolheu um ótimo marido. Fui adotada aos 19 anos. Tenho quase 20 anos, e a diferença nos últimos meses é incrível no que diz respeito à minha autoestima. Sinto-me apoiada, mais amada e cuidada. Sinto falta do meu pai biológico, mas as coisas são como são. Seguir em frente e deixar ir é o que às vezes acontece com a família, e tudo bem. Espero que qualquer pessoa que tenha pais verbalmente abusivos saiba que o problema é realmente dos seus pais e não seu. Você não merece se sentir mal desde a idade em que se lembra até se tornar um adulto legal e eles quererem controlá-lo ainda mais. Edit, obrigado pela prata. Esse foi o segundo comentário que fiz no Reddit, então foi muito legal. Olá, estranhos.
Curtiu o vídeo? Não se esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até a próxima!